Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos realizar a nossa terceira aula e já estamos nos programando com a escola para o nosso retorno para as aulas presenciais. Então, a gente sabe que muito provavelmente até o final desse curso nós nos reencontraremos em nossa sala de aula. Então a escola já está tomando iniciativas para a gente poder ter as aulas presenciais, a fim de que vocês também não fiquem tão prejudicados quanto a questão dos conteúdos, como tem sido ao longo deste período em que nós estamos tentando, ao menos, levar para vocês os conteúdos de psicologia, legislação, ética, de modo sintético, resumido. Então, presencial a gente consegue conversar mais e conseguimos elaborar mais as nossas ideias. Mas, como tudo isso ainda não depende de nós, aqui está a nossa aula de hoje, Nós estamos disponibilizando a terceira aula. Semana passada, devido ao vendaval, nós ficamos um tempo sem luz elétrica, e aí então eu não pude gravar a aula para vocês. Se eu tivesse ido a Canoinhas, e ainda assim eu encontraria algumas dificuldades para gravar a nossa aula. E tenho certeza que alguns de vocês também foram acometidos por este vendaval e teriam dificuldade de acessar a nossa aula. Gente, a nossa aula de hoje, ela vai trabalhar 3 grupos de psicólogos. Os psicólogos que surgem a partir da sistematização da psicologia, como nós vimos a semana passada, quando Windisch, aquele alemão, começa a usar a psicologia com o seu objeto de estudos, que é o comportamento humano e também a personalidade dos seres humanos. E hoje nós vamos conhecer 3 escolas de psicologia. Elas surgiram na modernidade, vocês já vão ver a idade, os períodos em que cada escola surgiu, e que servem para que a gente possa reconhecer aí a trajetória histórica e também reconhecer os processos psicológicos que foram sendo desenvolvidos na medida do tempo, em que se passou o tempo. Então, pessoal, hoje são 3 escolas, que nós vamos ver. A primeira delas é conhecida como o comportamentalismo, ou então o behaviorismo. A segunda escola é a Gestalt, e a terceira escola se chama inatismo, de Freud. São escolas bem interessantes, logo vocês vão notar por si mesmos. E é a psicologia sendo trazida para vocês nos seus fundamentos. É quase como se fosse um curso de psicologia. Porque, como eu já disse para vocês numa das aulas passadas, nesse primeiro bloco nós vamos trabalhar psicologia, e num segundo bloco nós vamos trabalhar, então, recursos humanos, relações humanas, o entendimento do ser humano, e em todo caso, a gente vai ter essa duplicidade de conteúdo, tá? Então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre essas 3 escolas psicológicas. Vamos aos conteúdos. O behaviorismo, a tese comportamentalista, John Watson, e o behaviorismo metodológico, Skinner, e a análise do comportamento, behaviorismo radical. E aí nós vamos conhecer ainda mais 2. A Gestalt, que eu vou disponibilizar para vocês, a psicanálise de Freud, o inatismo, e Freud e a saúde mental. Na aula passada eu já havia dado uma dica para vocês, se vocês pudessem assistir o filme Divertidamente, para nós compreendermos um pouco melhor Freud. Então nós vamos citar algumas vezes o filme Divertidamente, certo? Sem mais demora, o comportamentalismo é a primeira escola de psicologia que vai surgir na Idade Média. Behaviorism, em inglês, ou behavior, também do inglês,
quer dizer comportamento ou conduta, também designado de comportamentalismo ou às vezes comportamentismo. É o conjunto das ideias psicológicas, dentre elas a análise do comportamento, a psicologia objetiva, que postulam o comportamento como o mais adequado objeto de estudo da psicologia. Comportamento geralmente é definido por meio das unidades analíticas, respostas e estímulos. Historicamente, a observação e descrição do comportamento fez oposição ao uso de método de introspecção. Vamos por partes. Primeiro, eu costumo relacionar, não que os outros teóricos façam, os outros professores, ao menos eu não lembro de um outro professor que tenha feito essa relação, mas eu gosto, né, dos meus estudos que eu já tenho feito, eu gosto de relacionar o behaviorismo ao filósofo Aristóteles e o inatismo ao filósofo Sócrates. Por quê? Porque Aristóteles ele vai dizer uma palavra, uma frase que se encaixa muito bem no behaviorismo. O Aristóteles ele diz que o homem é uma tábula rasa. O que significa ser uma tábula rasa? Tábula rasa é quase como se fosse um quadro, uma lousa, e que você nasce em branco. Essa lousa, logo que você nasce, ela está branca, ela não tem nada. E na medida em que você vai crescendo, o ambiente vai completando esta tábula, esta lousa, a tua vida. Então nós vamos ver que com os behavioristas, Aristóteles tinha razão, porque nós nascemos em branco, como se nós fôssemos folhas em branco, e com o passar do tempo nós vamos completando esta folha. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo com que as aprendizagens, as influências do meio onde a gente vive passem a determinar a nossa personalidade. Tanto é que, para os comportamentalistas, o que define o indivíduo é o ambiente onde ele vive. O que define o indivíduo é as pessoas com quem ele convive. Para o ambientalista, o meio onde a pessoa vive é determinante para a sua personalidade, tá? Então, uma pessoa que nasce numa Alphaville tem uma tendência, Alphaville é um bairro rico, né? Tem uma tendência a ser erudito, a ter um determinado comportamento. Em tese, para os comportamentalistas, não estou dizendo que eu concordo com isso, os que nascem numa favela, eles teriam, então, essa propensão a tudo aquilo que a favela pode lhes oferecer. Ou seja, você é fruto do ambiente onde você vive, certo? Concordam com essa frase? Se vocês concordam com essa frase, vocês são ambientalistas, mas vocês poderão mudar de opinião em breve, tá? Então, para os ambientalistas, o ambiente determina o modo de pensar, o modo de agir, o modo de ser, o que você vai fazer quando crescer. Tudo é determinado pelo ambiente onde você vive. Tudo é determinado pelo meio aonde você habita, tá? Nós somos frutos do meio onde nós habitamos. Por isso, eu acho que eu vou fechar aqui o meu WhatsApp para ele parar de incomodar. Assim daí nós não ficamos ouvindo, né? Aí o comportamentalismo, ele vai ser justamente isso. É um conjunto de práticas psicológicas que postulam o comportamento como o mais adequado objeto da pesquisa da psicologia, tá? E esse comportamento, ele é definido pelo meio, né? Pelo meio onde a pessoa vive, como resposta e estímulo. Ou seja, se eu sou forçado a gostar de alguma coisa, eu vou gostar daquilo, né? Eu vou viver num ambiente onde música é
a tônica do meio, né? Todo mundo gosta de música, logo eu posso gostar de música. Ou melhor, para os ambientalistas, logo eu serei determinado a gostar de música, né? Então é isso que acontece para os ambientalistas ou para os comportamentalistas, que são aqueles que determinam o comportamento a partir desta análise social. As pessoas são frutos de uma análise social, tá? E aí nós vamos ver como que essa psicologia ela vai ser influenciada por Aristóteles, quando ele diz então que o homem nasce em branco e a sociedade aos poucos vai preenchendo. Certo, gente? Então essa é a definição de behaviorismo ou comportamentalismo. Nós temos aí o primeiro behaviorista. Eu acho que a minha imagenzinha pode ser que esteja na frente do nome, aqui ela incomoda menos. Nós temos Ivan Pavlov, que é de 1849 até 1936, viveu bastante, o nosso psicólogo. E aí então o que ele ensina? Que o condicionamento clássico determina a pessoa. Eu sou parecido com um cachorro adestrado, né? O homem, ele é adestrado. O homem e a mulher, eles são condicionados, eles são adestrados. A sua personalidade é definida por aquilo que querem que ele pense. Aí que interessante, né? Nós poderíamos já nessa primeira parte da aula, nós poderíamos nos questionar até que ponto a sociedade realmente me influencia no meu pensamento. Até que ponto a sociedade determina o modo como eu vou pensar, o que eu vou sentir, do que eu vou gostar, do que eu vou odiar. Eu posso dizer assim, mas eu odeio política, por exemplo. Será que eu odeio por mim mesmo ou uma parcela da sociedade me influenciou a odiar política? Eu gosto de política, mas eu sou de direita. Eu sou de direita por mim mesmo ou porque eu convivo com pessoas que me influenciaram a gostar da direita? Da mesma forma eu sou da esquerda, para usar política. Eu sou do sul e gosto de pinhão. O pessoal do norte vai dizer que gosta de jaca, vai dizer que gosta de castanha do Pará, castanha de caju. Então, que mais? Então são os regionalismos que determinam. Imaginem vocês, o pessoal do norte tomando chimarrão, e nós, neste frio que nós temos aqui, tomando água de coco em pleno 2 graus negativos. Então, nós somos frutos do meio ambiente. Nós recebemos um condicionamento. Isto quer dizer que nós somos adestrados pela sociedade para gostar de determinadas coisas, odiar. Eu poderia dizer, eu não sou eu mesmo. Eu sou exatamente aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu não tenho vontade própria. A minha vontade, ela é resultado daquilo que as pessoas querem que eu pense. Mas é que eu não suporto isso. Não é que você não suporta. Foi ensinado a você que isso não é bom. E isso vai fazer com que você possa desenvolver e desencadear processos psicológicos de querer, de não querer, de aceitar, de não aceitar, de mais revolta, menos revolta, de mais violência, menos violência. Eu vou dar 3 exemplos clássicos que eu estou lembrando aqui. Por exemplo, há quem diga que na história de Hitler, ele, quando criança, teria visto os seus pais morrerem pelas mãos de judeus. Por isso, o ódio dele pelo judaísmo. Há quem diga que o Yasser Arafat, lá aquele que agora já é morto, que, se eu não me engano, foi morto pelos Estados Unidos, ele teria visto soldados americanos dizimarem a sua comunidade. E que ele, escondido debaixo de uma pedra, não foi morto por uma sorte do destino.
e por isso ele cultivava um ódio pelos norte-americanos. Há quem diga que o cubano, né, agora não me fugiu o nome, mas o ditador cubano, ele teria a sua família também dizimada por povos e que ele vai desenvolver uma personalidade de agressividade, de ódio, de repulsa. Então, esses 3 exemplos, eles são para dizer que nós somos frutos do ambiente onde nós vivemos. Esta é a tese dos comportamentalistas. Se você é revoltado, se você tem alguma coisa ali que... Então, você acaba desenvolvendo isso dentro de você a partir daquilo que você viveu, daquilo que você vivenciou, do que você foi ensinado. Essa é uma frase importante, daquilo que você foi ensinado a gostar ou não. Por isso que nós temos o estímulo e resposta. O que é o estímulo e resposta? Eu sou estimulado e respondo. Eu sou estimulado a gostar e respondo dizendo que gosto. Eu sou estimulado a odiar e respondo dizendo que eu odeio. Então, o estímulo condicionado, ele leva a uma resposta condicionada, segundo Pavlov. Eu sou exatamente aquilo que a sociedade quer que eu seja. Então, vamos para este mundo do consumo, por exemplo, para nós pegarmos outro exemplo sobre a questão do behaviorismo. O behaviorismo, ele trabalha muito bem a questão do consumo. É dado para mim, para minha pessoa, dizer que eu tenho que gostar de determinadas coisas e que eu tenho que buscar tais coisas para eu ser feliz. E entre elas está a questão de comprar. Muitas pessoas recebem as informações todos os dias, de que elas precisam comprar para elas serem felizes, né? Compra roupa, compra televisão, compra carro, compra bateria, compra celular, compra violão, compra o que vier na tua cabeça. É colocado na cabeça das pessoas que para elas serem felizes, elas têm que consumir. E aí vem a moda. Não é consumir qualquer coisa, é consumir aquele produto que vai fazer com que você se sinta bem naquele momento. Logo, para eu me sentir bem hoje, eu preciso ter tal roupa, a roupa que está na moda. Eu preciso comprar tal aparelho de doméstico que está na moda. Quem não lembra, por exemplo, da tal da Juicer Valita, aquela porcaria que tinha 80 peças, né? Não sei se vocês caíram nessa de comprar, mas para mim a Juicer Valita era a melhor invenção que o mundo já tinha criado. Imagina aquela máquina de fazer suco. A televisão mostrava que eles colocavam uma cereja e uma azeitona lá dentro e saía 4 baldes de suco. Depois que eu comprei, eu precisei colocar 30 laranjas, 14 maçãs, uma abóbora e mais 15 quilos de couve-flor e couve para dar um copo de suco. Ah não, sem falar que depois tinha que ficar 1 hora lavando aquela Juicer Valita para guardar de novo. Mais recentemente, nós tivemos a Air Fryer, lembram? A Air Fryer, né? Flyer é outra coisa, é panfleto. Air Fryer, que é cozinha sem gordura, emagreça, quase tudo é estímulo e resposta. Compre isso e você vai ser magro. Compre determinado carro e você vai ser igual o Neymar. Compre determinada roupa e você vai ser igual a Gisele Bündchen, né? Então nós temos muito essa coisa de estímulo e resposta. E o comércio sabe trabalhar muito bem com isso, para criar necessidades em nós, e essas necessidades passam a ser, todos os dias, uma busca incansável para as pessoas serem felizes. Correto? Vamos adiante. John Watson, está ali a data para vocês terem, claro que esse texto já está disponível no teu Classroom. Aliás, não é no Classroom, é no Unimestre. Aliás, acho que não, porque eu ainda estou em processo de aprovação do meu plano de ensino, tá? Então, se hoje for aprovado o plano de ensino, hoje à noite ou amanhã eu já disponibilizo desses textos para vocês. Olha o que John Watson falou.
sobre o behaviorismo clássico. Ele diz assim, presta atenção: deem-me uma dúzia de crianças sadias, bem constituídas, e a espécie de mundo que preciso para educá-las, e eu garanto que, tomando qualquer uma delas ao acaso, prepará-la-ei para se tornar num especialista que eu selecione. Um médico, um comerciante, um advogado e sim, até um pedinte ou um ladrão. Independente dos seus talentos, inclinações, tendências, aptidões, assim como da profissão e da raça dos seus ancestrais. Então, o Watson diz, dê-me 10 crianças naquelas condições, com aquelas qualidades, e diga para mim o que você quer que eu as torne, cada uma delas. Desde bandido até médico, comerciante, advogado. E eu vou entregá-las exatamente pela educação que eu vou dar a elas. Independente de tendências, aptidões, profissão e mesmo da influência da sua família, porque o pai sempre foi sapateiro, o filho vai ser sapateiro. Não, ele diz, eu posso transformar uma pessoa exatamente naquilo que eu quero. E aí fica a pergunta, será? Será que mesmo não tendo aptidão, como por exemplo ser músico não depende só de boa vontade. Ser músico depende de aptidão, de dom, de talento, concordam? Então aí nós já estamos começando a beliscar a isca do inatismo e começando a contrariar o comportamentalismo. Que mais? Então, de John Watson, nós temos o comportamento que é resultado de estímulo. Eu estimulo e a pessoa é exatamente aquilo que eu quero que ela seja. Ele é considerado o pai do behaviorismo. Para ele o condicionamento se dá pelo reflexo e o condicionamento pode ser operante. A distinção entre condicionamento reflexo e condicionamento operante é aquele que o reflexo é algo que eu não tenho como controlar, ou que eu, assim, por exemplo, assim, a saliva, ou quando eu falo em limão, por exemplo, o teu corpo já tem um reflexo. Você nunca bocejou perto de uma pessoa que acabou de bocejar? Então eu não tenho controle disso, ele é inerente em mim, tá? Por exemplo, eu lembrei do limão, já comecei a salivar. E o condicionamento operante é aquele que é resultado de um fator externo, o reflexo de um fator interno e o operante de um fator externo. Por exemplo, contar uma boa piada e é automática a minha risada, mas eu dependo eu dependo de alguém que conte uma boa piada, eu dependo de alguém que faça alguma coisa para eu poder dar essa resposta. Então existem as duas diferenças, o reflexo, que depende só de mim, e o operante depende de condicionamento externo, certo? Nós temos Tolman, de 1886 a 1959, ele fala sobre o neobehaviorismo mediacional, estímulo, organismo, resposta, onde entre o estímulo e a resposta existe um fator, um organismo que passa por eventos mediacionais. Tolman chama de variáveis intervenientes, tá? Então, para Tolman, existe o estímulo e existe a resposta. Então, e no meio do estímulo e da resposta, existe o fator condicionante. Eu quero trocar de carro. Tá, mas o meu estímulo é trocar de carro, então eu vou trabalhar bastante, e a resposta vai ser no final do ano eu trocar de carro. Mas por que eu quero trocar de carro? Tem um organismo, tem um motivo no meio. Porque carro novo chama mais atenção das meninas, né? Ou sei lá o quê, não sei, enfim, eu fiquei pensando em um exemplo da rapaziada. Vamos um outro exemplo um pouco mais tranquilo de se compreender. Talvez uma varada. Ali nós poderíamos ter a questão que o próprio Skinner vai trabalhar melhor do que o Tolman, mas assim, uma varada, eu posso ter um estímulo,
né, e uma resposta, e no meio uma condicionante. Não faça isso porque você vai levar uma varada. É um castigo ou um prêmio. Faça isso para a mamãe ou para o papai, que depois eu te dou R$ 200. Não é um bom estímulo, R$ 200? Então, essa é a condicionante que leva o meu querer à ação, né? Então, o que está no meio disso? É só porque eu fui induzido a fazer isso? Não, é porque eu tenho uma recompensa. Essa recompensa pode ser negativa ou positiva. Essa recompensa, Tolman vai chamar então de organismo, que é o que conduz à intervenção, às variáveis intervenientes que podem resultar na ação do indivíduo, tá? Eu até sou motivado a fazer, mas eu não faço sem eu receber um prêmio, que pode ser positivo, um valor, uma viagem, não sei o que, ou negativo, como pode ser eu levar um castigo e assim por diante. Skinner. Chegamos ao behaviorismo radical. Então, o reforço positivo e o reforço negativo. Todas as vezes que eu fizer alguma coisa e o resultado for bom, eu continuo fazendo porque eu tenho reforço positivo, né? Eu gosto de visitar tal pessoa porque lá eu tomo o melhor chimarrão da cidade. Então eu tenho um reforço positivo para eu ir. Por falar nisso, eu esqueci de fazer meu chimarrão e agora estou salivando de vontade. E aí está o meu reforço positivo. O meu chimarrão é muito bom. Eu tenho um estímulo adicionado. Eu comprei uma erva maravilhosa. Então esse é um comportamento induzido. Eu tenho uma erva muito boa que me leva a querer o chimarrão agora, interromper a aula, inclusive, isso é behaviorismo. O meu chimarrão é melhor. Quando ele não é bom, né? Eu não gosto, então é um reforço negativo. Prefiro nem vir aqui para tomar esse chimarrão ruim. E isso acontece com as nossas, com o nosso dia a dia, né? A nossa vida permanentemente, ela é baseada nesse tipo de situação, né? Então, os reforços positivos fazem com que eu trabalhe bem. Por isso, prestem atenção nessa parte da aula, por isso que as empresas contratam tantos psicólogos para trabalharem o reforço positivo nos seus empregados, nos seus colaboradores, como hoje não se fala mais empregado, acho uma besteira, dos seus empregados. Então, que colaborador nada, empregado. Empregado de empresa que ganha salário no final do mês. Qual é o meu estímulo de trabalhar? É ganhar o meu salário. Mas será que só o fato de eu trabalhar, e a resposta, vamos voltar lá para o nosso amigo Pavlov, o estímulo e a resposta. O estímulo é trabalhar, estímulo condicionado, e a resposta, ganhar o salário. Mas, e se o meu patrão pagar um psicólogo para ir lá falar comigo e com os meus colegas e dizer assim: vocês são os melhores do mundo, vocês estão aqui porque vocês são parte dessa empresa, porque a empresa sem vocês ela não seria nada, aqui dentro você é importante, você é mais importante do que o patrão, mais importante do que o dono da empresa. Nossa Senhora, você sai dali, você parece uma cacatua, né? Com aquela coisa arrepiada, né? Com aquelas asas lustrosas. Meu Deus, hoje sim, hoje eu ganhei meu dia. Por quê? Porque eu fui elogiado. O elogio é um grande reforço positivo e que a gente precisa saber trabalhar. Como eu estou dando uma aula sobre relações humanas para vocês, lá vai uma dica. Eu sempre gosto de dar dicas. Tanto é que a aula de ética, eu dei bastante dicas para vocês. Lá vai uma dica que vocês já devem até saber. Qual é? Elogio sempre em público. Crítica sempre em particular. Por causa do tal do reforço positivo e reforço negativo. Quando você faz um elogio em público, meu Deus, né?
Tem que tomar cuidado para você elogiar um e desmerecer os outros, né? O tal do mérito e o demérito. Eu elogio tanto esse funcionário que os outros se sentem uma... Eu ia dizer bosta, não pode dizer, né? Que os outros se sentem uma porcaria, tá? E isso faz exatamente com que eu tenho que tomar muito cuidado na medida certa do reforço positivo e do reforço negativo. Porque o reforço positivo é aquele que estimula a fazer as coisas além do seu estímulo. Ela tem o estímulo, que é ganhar o salário no final do mês, mas ela tem um reforço, é o elogio do patrão. É ser o funcionário do mês, é uma comissão que vai ganhar, é o prêmio que eu quero ganhar. Então hoje as empresas investem muito em reforços positivos. E cuidado com o reforço negativo. O reforço negativo é trabalhar do lado de gente que a gente odeia, é o patrão ser muito ruim, é o emprego ser insalubre, tudo isso, gente. Nós temos que tomar cuidado porque se já é difícil trabalhar, né, às vezes em algumas determinadas situações, pior ainda é quando vem com reforço negativo, né? Quando eu perco até a vontade de ir trabalhar, quando eu tenho, se vocês tiverem algum exemplo, quando chegar nesse momento da aula que você estiver assistindo, escreva lá no grupo do WhatsApp, olha professor, eu lembro de um caso de uma pessoa que pediu a conta, inclusive, porque ela, apesar de precisar do dinheiro, ela não suportava determinado reforço negativo da sua... enfim, da sua empresa ali, ou por causa do colega, ou por causa do tipo de trabalho, ou por causa do patrão. Então, escreva ali para nós compartilharmos depois em forma de participação desta aula, certo? Quais são as críticas... voltando à caixinha de Skinner. O que esse rato está fazendo ali? Skinner propõe uma experiência com um rato. Ele coloca um rato dentro de uma caixinha com um botãozinho azul e um botão vermelho. Cada vez que o rato apertasse no botão azul, caía uma castanha, né, ali daquele buraquinho que está ali aparecendo a castanhazinha, é o tal do food pellet, né? Então, caía uma castanha para o rato. Se ele tocasse no botão azul, era o estímulo positivo. O reforço positivo, estímulo adicionado. E todas as vezes que o rato tocasse no botão vermelho, ele levava um pequeno choque. Quantas vezes vocês acham que ele tocou no botão vermelho? Pouquíssimas vezes. Poucas vezes. Porque ele percebe que ali não dá bom resultado. Então não adianta insistir no erro. Tem gente que é pior do que rato. Mesmo sabendo que aquilo vai dar errado, fica lá, cutucando no botão vermelho. Fica lá, cutucando no botão vermelho. Até se ferrar na vida e depois diz, mas ninguém me falou nada. Claro que falaram, claro que foram lá e contaram e disseram, e você mesmo sabia que aquilo ia acabar com você, e mesmo assim ficou lá, insistindo em apertar no botão vermelho, no reforço negativo. E nós temos que tomar esse cuidado, porque na vida nós temos dois botões, aquele que nos estimula e aquele que nos leva para baixo. Então, o rato logo aprendeu que ele tinha que tocar apenas no botão azul para que a sua castanha caísse. E cada vez que trocava de rato dentro da caixa, o estímulo e o resultado do reforço positivo e negativo era o mesmo. Uma outra experiência que foi feita com animais, muitas experiências foram feitas com animais, mas eu lembro uma do filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é o filósofo que diz aquela frase homo homini lupus est, o homem é lobo do próprio homem. E a culpa não é somente do ser humano, pode ser do ambiente onde ele vive, mas pode ser também de condicionamentos internos, do instinto. E o instinto é coisa de Freud, tá? Os behavioristas não trabalham com instinto. E o nosso amigo Thomas Hobbes, ele vai fazer a experiência com macacos.
Ele coloca 30 macacos em uma jaula e esses macacos, eles precisam coabitar, conviver. E no primeiro mês, cada macaco ganha na sua porção aquela quantidade de comida, que é uma quantidade boa de comida. Tipo assim, ele ganha 3 bananas. 3 bananas. E cada macaco come, são 30 macacos. Cada macaco come as suas 3 bananas, está saciado e de boas. Vai para o seu galho, cada macaco no seu galho. Um mês. Durante um mês, os pesquisadores colocaram metade da comida. Se era 4 bananas, colocaram apenas 2 bananas ou uma banana. E os macacos que estavam acostumados a comer 3 ou 4 bananas, eles comiam as suas bananas e atacavam a banana do colega. Os que tinham mais força ganhavam na força e comiam a banana sua e do seu colega. Claro que depois, na experiência, os tratadores tinham que dar a banana para que os macacos que ficassem sem comida não morressem de fome, mas faziam isso de modo escondido, né? Para perceber a relação, para perceber como que os macacos se associavam. E passou o primeiro mês com a quantidade certa de banana, passou o segundo mês com a quantidade reduzida de banana, e o terceiro mês eles colocaram o dobro de bananas da primeira vez. Então, se ganhava 4 bananas, passaram a ganhar 8 bananas. Qual vai ser a reação deles? Eles pegam as suas 8 bananas e vão roubar as 8 bananas dos colegas. Gente, isso é Thomas Hobbes, tá? Isto é a nossa experiência de vida. Se nós pudermos, numa grande parcela da humanidade, rouba, mesmo já tendo mais do que o suficiente. 4 bananas poderiam ser uma refeição completa. Recebe 8 bananas, que é para entupir os pacová. Mas como eles foram induzidos ao processo de escassez durante um mês, o que eles vão fazer? Os mais fortes vão concentrar e os mais fracos vão ficar sem. Ou vai dar uma briga, aquela coisa do desperdício e assim por diante. Interessante, né? Quais são as críticas e as vantagens do behaviorismo? Desconsidera o livre-arbítrio, ou seja, eu sou apenas fruto do ambiente onde eu vivo. Desconsidera o comportamento oculto, os instintos, e desconsidera os sentimentos. Eu sou apenas aquilo que os outros querem que eu seja. Vantagens: a observação do comportamento, a teoria cognitiva comportamental, o uso de animais em experiências e não de seres humanos, a não ser apenas pela observação mesmo, e análise e observação do comportamento. Então esses foram os ganhos. Isso aqui nós vamos ver em outra ocasião. Agora eu gostaria de passar para o segundo ponto com vocês, que aqui na nossa, deixa eu ver como é que eu faço, tem que dar um F5, que aqui, né, vocês já vão ter na tela de vocês, ok? Gestalt. O que é Gestalt? Deixa eu sair dessa tela, porque eu quero agora que vocês conheçam um pouco da Gestalt para nós conhecermos então este método de psicologia. Deixa eu ver se aparece ali para vocês. Aparece, né? Então, tentem ler rapidamente. Conseguiram? Alguém se enganou? Ao invés de ler o verde que está em vermelho, disse vermelho?
Ao invés de dizer amarelo, disse azul. Alguém se enganou? Então, isto é uma corrente da psicologia que trabalha a percepção do conhecimento. A percepção do conhecimento leva as pessoas a desenvolver parte do seu cérebro. Lembra aquele teste que eu fiz ali para descobrir qual é a parte do seu cérebro que está mais desenvolvida? A Gestalt produz mecanismos que faz com que o cérebro seja desenvolvido, tá? Então, da própria Gestalt usar de técnicas que façam com que o teu cérebro seja estimulado, tá? Então, quando você obriga o teu cérebro a ler sem prestar atenção nas cores, amarelo, azul, laranja, preto, vermelho, verde, roxo, amarelo, vermelho, laranja, verde, preto, azul, vermelho, roxo, verde, azul, laranja. Ou então agora diga a cor: verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho. Tente dizer a cor agora ao invés da palavra, vai. Ficou mais difícil, né? O que achou? Então, isso significa que são partes do cérebro que estão recebendo este estímulo. Agora, o que você acha desta imagem? Eu acho que até eu vou aqui e vou diminuir um pouco mais a minha imagem, que vocês não precisam me ver, só me ouvir. O bom seria se vocês conseguissem ver essa imagem no computador. No celular é difícil vocês conseguirem observar movimento. Ou essa. Isso aqui faz com que você, no teu cérebro, você desenvolva mecanismo de percepção. E esse? Não parece que está em movimento? Depois eu posso disponibilizar. Mas se você digitar Gestalt, vai aparecer tudo isso na internet. Olha essa. Incrível, né? Incrível. No computador é melhor do que no celular, tá? No celular, na verdade, eu nem tentei ainda. E aqui, o que você vê? E aqui o que você vê? Uma velha ou uma moça? Gente, essas imagens que eu estou disponibilizando agora para vocês é um exercício cerebral incrível, incrível. No meio desta grama, você vai conseguir ver 2 gafanhotos, tá? Só que você tem que embaralhar, só no computador você vai conseguir, no celular não. Você tem que embaralhar de tal modo a tua visão que os gafanhotos aparecem em alto relevo, em 3D. Aqui, deixa eu ver se eu já... 2 borboletas. Aqui, um coração. Depois eu posso mandar o arquivo para vocês, tá? Aqui aparece um coração bem distinto no meio da tela. Não procurem os riscos. O coração vem em 3D para a tua visão. Aqui aparece um avião. Vocês acham que eu sou louco, né? Aqui aparece um cubo e um cone e uma esfera. Aqui aparece uma chaleira. Depois eu disponibilizo para vocês. Eu não tenho tempo para vocês observarem. Tem que ficar um tempão observando. Isso é uma parte do cérebro de vocês que precisa ser estimulado. Aqui aparece um cântaro, uma jarra. Aqui um cavalo e um cavaleiro. Sobre o cavalo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É uma xícara e um pires. Aqui 2 formigas. Depois calma, gente, calma. Depois eu vou passar. Aqui aparece uma mulher nua. Uma mulher nua. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ver.
Peraí que eu tenho que embaralhar a minha visão. Ah, sim. Aparecem dois soldados bem nitidamente, e eles se sobressaem na visão, que a visão de 3D fica incrível. Esse aqui, procure onde está o pontinho preto. Esse aqui, duas baleias ou dois golfinhos passando por um arco. Uma bruxa com as mãos assim, voltados para você. Vocês vão ter que abrir no computador para vocês poderem ver, tá? No celular acho que não vão conseguir. Aqui um jato, uma espaçonave. Aqui, deixa eu embaralhar a minha visão. Parece que está mais difícil. Calma que eu já vou conseguir. Meu Deus, que difícil que está essa. Não consegui. Aqui, um beija-flor, lindo, maravilhoso. Vocês estão achando que eu estou louco, né? Aqui aparece um código de números e letras. 8, 6, 9, 9, 7, 3, 9. Então, o que eles usam? Eles usavam 5. Eles usavam esse tipo de imagem para passar informações subliminares. Aqui um carro de Fórmula 1. Vamos ver se eu consigo. Aqui, nossa, que lindo. 2 tubarões. Aqui um outro código, né? GLMP. Aqui é outro código. Deixa eu ver se eu consigo. Não, aqui nossa. Aqui é como se fosse nem sei como explicar, vocês vão ter que ver. Aqui aparece uma estrela como se fosse de 3D. Aqui uma casa e uma árvore, casinha muito fofinha. Depois vejam isso no computador. Tem que embaralhar a visão, tá? Para vocês conseguirem. Esse aqui. Consegui. Deixa eu ver o que é isso. Eu não sei o que é isso. Aqui é um bule e uma xícara. Esse aqui é um camaleão com a língua de fora, tentando pegar uma mosca ou alguma coisa. Esse aqui é uma mola e espiral assim. Tá? Isso é Gestalt. Depois eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês conheçam e façam a experiência. Acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então aqui, ó. Agora nós vamos para a segunda parte, para a terceira parte da nossa aula, que é o inatismo de Freud. Eu gosto muito de Freud, tá? Então ele é de 1856, 1939, e o inatismo de Freud trabalha a divisão do cérebro humano em 3 partes. Se eu tivesse na sala de aula, eu iria me esbaldar, porque eu preciso de uma lousa para eu explicar Freud para vocês. Mas ele imagina o cérebro como se fosse um iceberg. Então a primeira parte, que é a parte do ego, seria a parte do raciocínio, das percepções e dos pensamentos, que é a parte do consciente. E essa parte é aquela que define ou que determina tudo aquilo que você tem no teu consciente. A data do teu aniversário, o que você comeu ontem no almoço, o nome da tua mãe, a cor da tua casa, o nome da tua rua, alguns têm o número do seu CPF. Todas essas informações que estão na tua mente e que você pode ter acesso a qualquer momento. Agora notem, gente, que você só consegue a ponta do iceberg, né? Para você ter acesso às informações. A grande parte das informações está no superego e no id. O superego seria a parte moral do nosso cérebro. Seriam os recalques, os traumas, os medos. Está tudo guardado ali no teu superego. Os olhares, as leis, o que você não pode fazer, o que você gosta, o que você não gosta. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, o superego avisa. Quando você tem algum bloqueio, o superego te trava, né? Se você caiu do bercinho quando você era criança, está lá guardado no superego. Se a tua mãe, quando você estava dentro do útero dela, a tua mãe fez
alguma coisa ruim, chorou muito, se ela caiu um tombo, levou um susto, você tem essa informação registrada, pode criar um trauma de timidez, de medo, de sofrimento, tudo isso, tá, gente? E o ID seria, assim, aquelas informações que estão ali guardadas desde muito antes de você nascer, tá? Tá tudo ali, todas as aulas de inglês, todas as aulas de matemática, tudo aquilo que você viu, todas as coisas que você leu, o que você comeu no dia 29 de janeiro de 2010, tá tudo guardado ali. É um porão, lembrem lá do filme da Divertidamente, que aparece aquelas colunas imensas das memórias da menininha lá, e que ela tinha as bolas coloridas, né? Várias bolas que ela ia desenvolvendo de sentimentos e tudo mais, e que ela ia guardando dentro dela, guardando, e nós temos esse porão que é infinito, ele é imenso, para guardar todas as coisas, todas as informações. Você já pensou? Nós sabemos tudo que nos foi ensinado, só que nós temos dificuldades de entrar nesta nossa memória oculta. Nós temos os nossos documentos, os documentos dos nossos pais, nós temos tudo aquilo que a gente vê, todas as coisas, tudo está ali, tudo está guardado. Por isso que Freud vai desenvolver duas técnicas para tentar acessar ao inconsciente e ao subconsciente, ou pré-consciente, como ele chama. Seriam duas técnicas, ou a hipnose, ou a técnica dos sonhos, a terapia dos sonhos, ou a interpretação dos sonhos. A técnica da hipnose, nós já conhecemos, é aquela técnica em que a pessoa entra num estágio de transe, no estágio alfa, e por estímulos cerebrais, estímulos mentais, o hipnotizador, o psicanalista, ele vai acessar a essas informações, né? Existem outras técnicas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que são abordagem direta do inconsciente, que não precisa ser necessariamente somente com a hipnose. Mas para Freud, então nós teríamos essa forma de adentrar ao inconsciente pela hipnose, inclusive para resolver problemas de traumas, de medos. Se você caiu do berço, se foi estuprada quando criança, violentado, se você sofreu vítima de violência e tem isso lá dentro do teu cérebro como um bloqueio, os psicanalistas podem entrar e viver aquele momento de novo com você. Por exemplo, você está caindo do berço. Na hora em que você está caindo do berço, que criou aquele trauma, você dá aquele grito e a criança e o hipnotizador vai dizer: calma, a mamãe está te segurando, calma, olha, a mamãe pegou você nos braços, a mamãe não deixou você cair. E ele consegue resolver esses problemas que trazem consigo traumas, bloqueios, medos, recalques e assim por diante. Entenderam? Isto é na questão da hipnose. E realmente é uma coisa fabulosa. Eu já participei de sessão de hipnose, inclusive com o hipnotizador, fazendo regressão com colegas da minha turma, né, de filosofia, de 300 anos. Ah, mas isso aí é o quê? É espiritismo? Não. Para os psicanalistas, existe uma memória genética que você traz com o teu DNA, com as tuas células. Daí explica o déjà vu, ou o déjà vu, né? Ah, mas parece que eu já vivi essa experiência. Parece que eu já, né? Será que é a minha outra vida? Não. Segundo os psicanalistas, os parapsicólogos, é a tua memória genética que está associando a alguma coisa que você possa ter vivido, ou o teu avô, o teu bisavô, o teu tataravô. Então essas pessoas que trazem consigo essas memórias genéticas e que você também vive, tá? Essas memórias genéticas. Isso é muito contestável, mas enfim, tá posto aí para vocês conhecerem.
E a outra técnica é a terapia dos sonhos, quando Freud desenvolveu justamente para interpretar o que a pessoa tem no inconsciente, abordando o inconsciente, porque quando nós estamos sonhando, quando nós estamos dormindo, é o inconsciente que está trabalhando, e o consciente é que está descansando. Então essa que é a técnica bem interessante da abordagem de Freud para a mente, tá? Então o id tem dentro dele traumas, bloqueios que resultam em timidez, anomia. Depois vocês podem perguntar, à noite eu posso explicar o que significa: neuroses, psicoses, histerias, ansiedades, inibições, depressão, recalques, desejos, medos, repressão e assim por diante, tá? O superego é aquele martelo da moral, que quando alguém diz, vamos fazer isso, e você diz, não, 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 eu não vou porque isso é feio, né? Então o superego traduz coisas que são ruins e que você tem que fazer, e que você não te deixa você fazer, porque o superego não permite. E o ego, então, é as memórias que eu já expliquei. Outra coisa interessante de Freud é a psicologia das fases, que ele chama de libido, né? Para Freud, tudo vira sexo, tudo vira sexualidade. A pessoa, ela é um ser sexuado. Quase tudo vira eroticidade, erótico, né? As pessoas têm que passar por prazer. A libido é o desejo, é a pulsão de prazer na pessoa, que não está somente nas genitálias, mas pode estar em várias partes do corpo e até fora dele. Então, para Freud, ele pesquisa e determina 4. Depois, os freudianos vão estabelecer mais um, que é o período de latência. Mas para Freud nós temos a fase oral, que vai de 0 a 1 ano, que a zona erógena está no peito da mãe. A criança sente o prazer em amamentação, na sucção e levar tudo à boca. O dedo vai à boca, a chupeta vai à boca, o brinquedinho vai à boca, o dedo da mãe vai à boca, o cabelo vai à boca, tudo vai na boca. O dedinho do pé, porque o desejo, a pulsão, a libido está no dedo, está nos lábios. Ele vai sentir prazer nos lábios. Segunda fase, a fase anal, não é sexo anal, mas é o fato de brincar com as fezes, né, de 1 a 3 anos. É aquele período em que a criança vai pegar o cocô e vai passar na parede do banheiro, né? Ele vai ficar olhando pro cocôzinho dele e vai ficar cantando igual aquele um ali, sai, cocôzinho do butico do Mateus, né? Já viram, né? Então é uma fase de a criança conhecer a si mesma. Inclusive é o período da criatividade. O que é isso? É a primeira coisa que a criança cria, que é dela. O cocô é dela. Foi eu que fiz, eu que produzi. Tudo o resto é a mãe e o pai que fazem. Só o meu cocô é meu. Então esse é o período em que os pais podem estimular a criança a ser criativa. Só vamos guardar o cocôzinho, vamos guardar, então aqui, ó, abra essa caixinha aqui, que é a lixeira, né? Enlia num plásticozinho, lá no papel higiênico, e deixa o cocôzinho lá guardado, né? Valoriza esse momento da criança. Para os psicanalistas, é terrível o momento em que a mãe repreende. Você cagou fora do pinico, você cagou fora do troninho. A criança vai se criar com problemas de anomia. Ela vai ter dificuldade de ter iniciativa, proatividade, segundo os psicanalistas, tá? Então esse é o período em que você valoriza aquilo que a criança está criando, tá? Que nesse primeiro momento. Eu lembro de um caso em que o adulto que chegou para conversar, né? O adulto, ele só conseguia fazer suas necessidades físicas se tirasse toda a roupa. Aí, já não era adulto, era adolescente, né?
Daí a mãe chegou para mim e disse assim, olha, eu não consigo entender. Eu disse assim, a senhora bateu alguma vez porque o seu filho pegou no cocô ou passou na parede? Ele disse, lembro. Ele sujou tudo a parede, aquela praga. E eu peguei e bati sim, dei umas chineladas. Eu disse, claro, ele tem medo de sujar a roupa, ele tem que tirar a roupa para ele poder não sujar nada. Então criou um trauma. Terceira fase fálica, dos 3 aos 5 anos, é a descoberta da genitalidade. Para que serve o tchutchubicho, né? Aí as duas crianças estão na praia e o Pedrinho olha para Mariazinha e fica olhando e vê que ele tem e ela não tem, e ela chega e leva a mão no tchutchubicho do Pedrinho. Ele diz, tire a mão daqui porque você já quebrou o teu, tá? Então essa é a descoberta da genitalidade, que ainda não tem a sua função erótica, mas a criança começa a perceber que ela é diferente, né? O menino e a menina. Para pegar Damares aí, né? O menino e a menina, o príncipe e a princesinha, de rosinha e de azulzinho, tá? Então esse é o período da descoberta, da autoafirmação, da descoberta do corpo do outro, né? Do papai, da mamãe. Não sei até que ponto é interessante pais tomarem banho com os filhos nesse período, né? Não é com certeza interessante filhos dormirem com os pais até este período. Eles estão num outro estágio de amadurecimento da psicologia emocional e, de repente, dormir com o pai ou com a mãe acaba causando para eles processos de anomia e heteronomia. Mas, enfim, né, não tem como a gente resolver esse tipo de problema em tese. E aí eu coloco ali o complexo de Édipo e o complexo de Electra, que este é o processo de afirmação da heterossexualidade. O que é o complexo de Édipo? É o complexo em que o menino se apaixona pela sua mãe e vê o pai como um concorrente. Sim, isso pode durar 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano ou a vida inteira, se os pais não processarem essa informação. Eu conheço mães que são tão apegadas a determinados filhos que a mãe gosta mais do filho do que do marido. Há uma confusão no processo de conhecimento, de erotização. Há uma confusão, tem que separar muito bem. Os filhos precisam ver a mãe como a mulher, né, do sexo oposto. Ele vai gostar da mãe, né? A mãe é minha, eu quero casar com a mãe, eu quero namorar. Quem é a tua namorada? A minha mãe, né? Então aos poucos tem que ir substituindo, achando outra. Não é precocizar, essa palavra não existe, tá? Mas não é precocizar, não é fazer com que as coisas venham antes do tempo, mas aos poucos é preciso que a criança se afirme como sexual, como heterossexual, ou, se for o caso, homossexual. Enfim, cada criança vai desenvolver uma forma de sexualidade, mas o natural, que seria a heterossexualidade, a primeira referência vai ser a mãe. A primeira referência de paixão, de aproximação, vai ser a mãe. E isso, repito, pode durar 1 dia, pode durar 1 ano, ou se não for processado corretamente, pode virar a vida inteira, né? Do filho e a mãe não saberem processar. Por que é Édipo? Não sei se vocês assistiram aquela novela Mandala, da Rede Globo, de 30, 40 anos atrás, não sei. Mas tinha, né, o Édipo, que era apaixonado pela Jocasta. Quem fazia o papel era Vera Fischer. Uma novela muito bonita. O Édipo e a Jocasta, certo? É o nome que Freud deu. E Electra acontece, mas não da menina se apaixonar pelo pai e ver a mãe como uma concorrente. Electra, a menina vai querer ser tal qual a mãe. Ela vai querer vestir os vestidos da mãe, usar a maquiagem da mãe, colocar o sapato da mãe, porque a mãe é a referência. Se a mãe gosta do pai, a referência dela vai ser gostar, não sei se do pai, mas
mas a mãe passa a ser o protótipo, o modelo, tanto para o menino quanto para a menina. E a fase genital, que é a fase da puberdade, da vida adulta, que é aquela em que se descobre para que serve então as genitálias, o erotismo, o encontro do outro e assim por diante. Os freudianos, os psicanalistas, colocaram uma fase no intermeio, dos 5 anos até a fase da puberdade, que é o período de latência, que é aquele período em que os adolescentes ou os púberes batem na mesa, porque a mão, os braços estão crescendo, as pernas, o corpo não acompanha, se adaptando aos ambientes e assim por diante. Aí, como eu já lhes disse, a hipnose traz consigo a ADI, abordagem direta do inconsciente, que hoje não precisa mais apagar o indivíduo, o tratamento de coaching, que é pela fala. Naquela novela da Rede Globo, vocês lembram daquela menina que foi estuprada pelo padrasto e ela tinha trauma de, eu não sei se era tartaruga ou sapo, agora não sei, tartaruga acho que era. Então, lembram que eles usaram o método de coaching, que era falar com ela até ela recuperar aquela informação e resolver aquele problema dentro dela. E era um problema sexual, porque ela não conseguia se aproximar do marido, né? Ela tinha repulsa pelo marido, tinha medo do que o marido pudesse oferecer, o marido pudesse fazer com ela. Para Freud, o superego, ele cria mecanismos de defesa: repressão, regressão, projeção, negação, racionalização, compensação, transferência e sublimação, formação reativa e dissociação. Para o trabalhinho de hoje, eu gostaria que vocês explicassem cada um deles. O que Freud entende por repressão? O que Freud entende por regressão, projeção, negação? Coloca ali no teu caderninho essas 3, 6, 9 palavras ali e procura ali um dicionáriozinho, porque eu não vou ter como explicar cada uma delas. Então pesquisa, tira uma foto e coloca ali no grupo do WhatsApp para eu poder ter esse trabalhinho aqui com vocês. O que é repressão para Freud? Regressão para Freud? Projeção, negação, e ainda tem outras palavras, né? Mas fiquem só com essas: transferência, sublimação. Então, qual é a função dos mecanismos de defesa? Diminuir a ansiedade, culpa e dor, negar em si o que condena nos outros. Por que eu projeto nos outros? Eu projeto, geralmente, há quem diga que aquele muito machista, homofóbico, geralmente ele esconde uma libélula dentro dele. Então, assim, ele projeta nos outros e ele odeia nos outros aquilo que ele nega em si mesmo. Então, e justifica obsessões e fobias. Depois a gente pode ver quais são a lista das fobias: medo de altura, medo de lugar apertado. E aqui eu deixei um teste de personalidade para vocês, tá? Eu fiz, achei bem bacana. Entrem lá nesse teste de personalidade. Eu vou colocar esse texto disponível no Unimestre assim que eles liberarem para mim no pedagógico. E daí vocês vão poder ver que tipo de comportamento é o de vocês. Certo, gente? Por hoje era isso. Eu agradeço a todos que nos acompanharam na aula até agora. Vamos trabalhandinho. Aí eu convido vocês para fazerem esse trabalho ali, de explicar ali o que significa cada uma daquelas palavras. Pode ser até na aula que vem. Certo, gente? Um abraço a todos e até mais.